Olá, Clementina Pinto Almeida. Beijinho, minha amiga. Olá. Textura. É preciso umas dicas? Está no Dá dia? jeito, dá jeito. É o dia ideal. É o dia ideal. Porque hoje aquilo que traz a Clementina até ao nosso programa é desmistificar algumas das ideias e algumas das pressões exercidas socialmente junto dos pais, educadores, avós, porque há muitos avós a tomar conta das crianças. A propósito do sono das mesmas, a primeira pergunta sou eu que faço. Depois as restantes vamos pedir a ajuda de quem está aqui a assistir ao programa para sabermos o que é que consideram para cada uma delas. A primeira pergunta faço eu. Quantas horas deve dormir um bebê por dia? Até aos 2 anos de idade. Vai variando, ou seja, também? O sono, como todas as outras áreas de desenvolvimento, vai sofrendo maturação de algum modo e, portanto, esse número de horas vai variando. Vai aumentando, vai diminuindo, a forma em que vai sendo diferente. Ou seja, quando nós falamos em horas que o bebê deve dormir, horas seguidas, no máximo são 5 horas. Ou seja, isto é o que é considerado uma noite completa. Nós não dizemos mais nada, senão as pessoas sabem as respostas às perguntas. A primeira é: porque somos obcecados com o sono dos bebés? É esta, vocês não respondem. Não dá para vocês responderem. Porquê é que somos obcecados? De facto, nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, tem havido um grande interesse. Já ouviram isto, com certeza. Bebé que não dorme é bebé que não cresce. Verdade. Acontece que nós acabamos por deturpar um pouco aquilo que é o desenvolvimento do sono do bebê, ou seja, os bebés de facto dormem muito, dormem muitas horas, mas não dormem muitas horas seguidas, dormem ao longo do dia, dormem entre as cestas e o sono noturno e isso de facto, ao fim da licença de maternidade, ao fim dos 6 meses, complica as noites dos papás e portanto de facto nós ficamos muito obcecados nos últimos anos porque efetivamente nós precisamos que as mamãs tenham noites tranquilas para poderem trabalhar, porque regressam ao trabalho com toda a sobrecarga que isso naturalmente traz. Isso obriga e depois isso obriga a estar em tudo o resto, não é apenas na vida profissional, e obriga na vida pessoal. Obriga a estar muito concentrado naquilo que seria expectável, ou seja, seria desejável que o meu bebê dormisse a noite toda. Na verdade, isso não acontece, porque eles não vêm preparados para dormir a noite toda. Bandidos! Quem mandou não dormir na noite toda? Podiam trazer um botão, uma pessoa carregava e eles descansavam. Isso é que era muito mais fácil. Vamos então às questões para todos. Também em casa podem tentar responder e depois logo vemos o que é que está mais próximo da verdade. Os bebés só têm necessidades de dia. Sono, claro. Sim ou não? Não dizem todos, quase por unanimidade, ou é mesmo unanimidade? É mesmo unanimidade? Não. Isto porquê? Não porque mesmo. Não, claramente que não. Os bebês têm necessidade de dia e de noite, ou seja, nós não podemos deixar, eu costumo dizer, o turno B, ou seja, somos pais no turno A, mas também temos que ser pais no turno B, que é o da noite. Sim. Ou seja, se um bebê chora, se um bebê mostra algum desconforto, e o choro é a única forma que eles têm de comunicar as suas necessidades, ele deve ser tão válido durante o dia, ou seja, nós naturalmente, se ouvirmos um bebê chorar, nós temos um gene que dispara e que faz com que nós vamos logo em auxílio e isso deve acontecer igualmente durante a noite. Esta questão tem um pouco a ver com o facto de às vezes nós acharmos que à noite podemos deixar os bebês de chorar até eles adormecerem. E não é verdade. E não é verdade. E não é verdade. Pergunto, só esta, da minha lavra, os bebés têm pesadelos? Os bebés têm sonhos maus, ou seja, os bebés têm angústias. Daquilo que é desagradável. Para eles, ou seja, daquilo que vai ser o desenvolvimento. Físico, não é? Muitas vezes não é físico, não é? Por volta dos 8, 9 meses têm aquilo que nós chamamos de angústia do estranho. Ou seja, eles apercebem-se que eles, a mamãe e o papá, não estão ligados, afinal, e, portanto, começam a sentir perigo, a sentir medo. E isso faz com que, se por um lado é um desenvolvimento, porque é sinal que eles estão a consciencializar enquanto pessoinhas que são, mas por outro lado dá-lhes angústia e isso faz com que eles despertem durante a noite, por exemplo, por volta dessa altura, porque estão a ter esses sonhos maus. E nós temos são umas esponjas, os bebés são umas esponjas, então até aos 2 anos de idade são... E confiam em nós para nós irmos lá cuidar. Imagina a desilusão que provocamos nas crianças até aos 2 anos, quando, por exemplo, não lhes damos exatamente o objeto que eles querem. É terrível. Sim, Pedro, estou a falar de ti. Vamos à próxima dúvida. Os bebés não são capazes de se acalmar sozinhos.
sim, não, sim, não, sim, não. Temos aqui já... Não são. Não são verdade. mesmo. Não são mesmo. Não Eles são. precisam do adulto, eles são seres totalmente dependentes, nomeadamente ao nível do desenvolvimento cerebral, ou seja, o cérebro é um dos poucos órgãos que vem por desenvolver ao quando do nascimento e depende da capacidade dos cuidadores, a mãe, o pai, os avós, para que se desenvolva de forma saudável. É também o que nos distingue dos outros mamíferos, Dos não é? outros mamíferos, não é? Não só pelo tamanho em relação ao nosso corpo, mas também pela complexidade que tem. Mas distingue-nos também outra coisa, que é a tal dependência, ou seja, um bebê é um ser totalmente indefeso e está dependente da regulação emocional dos pais, dos cuidadores, para que se possa construir em termos de pessoa, de personalidade, de forma saudável e para que nós possamos desenvolver todo o seu potencial e diminuir a possibilidade de ele ter patologia mental, de algum modo, ou até patologia física, porque nós sabemos hoje que muitas das doenças que nós temos na adultice, nomeadamente diabetes, infartos de miocárdio, estão diretamente relacionadas com as experiências que tivemos na infância. E, portanto, não, os bebês não se acalmam sozinhos, nós precisamos de os ajudar a aprender a acalmarem-se e só depois eles vão ser capazes de o fazer. Somos nós o guru da meditação. Sem dúvida. Temos nós que... Vamos a mais uma das possibilidades para saber qual é a opinião de todos os que estão aqui. Em casa também. Os bebés devem ser treinados. Gosto desta. Treinados a dormir à noite. O que é que vocês dizem? Treinados a dormir à noite. Só o meu amigo é que diz que não? Clementina. E é o único que está certo. E é o único que está certo. Exatamente, ou seja, como o de sono faz parte do desenvolvimento e como temos todas estas complexidades, quando nós tentamos treinar, ou seja, vamos explicar se calhar o que é treinar. Treinar é habituá-los. Agora não dormem o dia todo. Exato. Que é para a noite conseguirem dormir. Não, é? errado, ou ao contrário, não é? Ou seja, quanto mais se dorme, mais sono se tem, e isso é um saber popular super verdadeiro, ou seja, a ciência comprova que efetivamente quanto melhores são as cestas, melhor vai ser o sono da noite. Quando nós dizemos que um bebê deve ser treinado é porque existem, de facto, alguns métodos de treino que envolvem o choro, ou seja, deixar os bebês a chorar até eles adormecerem. E isto é algo que não devemos fazer, porque efetivamente o primeiro ano de vida é um ano de desenvolvimento cerebral exponencial. Nós nunca mais na vida temos este desenvolvimento e nós sabemos que o choro liberta uma substância que se chama cortisol, que é aquilo que nós libertamos quando vamos atravessar uma rua e vemos um carro aproximar-se muito rapidamente e temos que correr, ou seja, é algo que nos permite agir, fugir ou atacar, mas essa substância, quando é libertada em excesso ou durante períodos muito longos, faz com que estes neurónios, estas células nervosas desapareçam, ou seja, é literalmente cáustico para os bebés numa fase que é tão importante do seu desenvolvimento. Para além disso, nós sabemos também que aquele bebê que acaba por adormecer porque chorou e ninguém apareceu, por exaustão, não é? Exatamente, ou seja, não é porque aprendeu... É por cansaço. É por cansaço e por desânimo, que é, ok, eu estou-me a sentir mal e ninguém quer saber disto para nada, portanto não é uma boa lição para dar a um bebê tão pequenino. Onde é que estão aqueles bandidos que dizem largaram que são aqui? E então o que acontece é que estes níveis de cortisol ainda por cima ficam elevados durante 4 dias subsequentes aos episódios. Ou seja, nós vamos estar a queimar estes neurónios que são preciosíssimos para o futuro, para o nosso desenvolvimento, não é? Do bebê, numa tentativa de treino, que regra geral também em termos de impacto, mesmo naqueles bebês que são treinados, o que acontece é que passado um mês ou dois, a parte fisiológica supera e portanto volta tudo ao que estava antes e os bebês continuam a acordar durante a noite porque têm necessidades de alimentação, porque têm necessidade de aconchego, de colo, e isso é uma necessidade como outra qualquer, muito, muito importante. Vamos aprender mais um bocadinho só com mais uma questão, mas que será respondida diretamente pela doutora Clementina. Porquê é que chora o meu bebê? É a pergunta recorrente e há múltiplas razões. Várias não é? razões. Ou seja, quando, mais uma vez, o choro nos primeiros tempos é a única forma do bebê se exprimir e exprimir as suas necessidades, e ele pode estar-nos a dar a indicação de que, por exemplo, tem os dentinhos a nascer e isso provoca dor e o bebê, ao contrário de nós que, quando sentimos alguma dor, conseguimos raciocinar e pensar como é que eu vou aliviar isto e se calhar vou tomar qualquer coisa.
Um bebê não consegue fazer Ainda não. isso Ainda e não. confia que a mãe e o pai consigam aliviar-lhe Algum aquilo que ele está a indício sentir. físico que pronuncie os dentes? A babinha, o meter coisas à boca e normalmente quando é sinal de dor os bebês tendem a arquear muito o dorso, ou seja, ao chorar fazem assim e é sinal de dor. Pode não ser só de dente, sinais mas importantes. pode ser Secreção dores nasal abdominais. terão com os dentes? Ou não Alguns é tão... sim, outros não. não é? Não é algo que nos permita distinguir claramente. Não é? Muito bem. Gases? Pode ser uma questão de gases. Quem não e- tem gases? Os bebés também? Imensos, porque Sim, os bebês. sinal. Os Sim. bebês, o sistema digestivo não está totalmente maturo e, portanto, têm alguma dificuldade em fazer a digestão. E mesmo bebês amamentados, se a mamã for a um restaurante indiano no dia seguinte, estão a mamar caril e isso às vezes pode complicar a digestão. E, portanto, nós temos algumas relações. Sim, relações com a diretas, questão não é? dos gases. Sim. Sim. Aí o que E nós que estão provadas. aconselhávamos é o tempo de barriguinha para baixo, supervisionado, obviamente, mas para ajudar a maturar, não é? Se repararmos, nós, em termos de evolução, não é? Rastejamos, andamos de 4, depois é que nos pomos em pé. E os bebés, ou seja, nós, quando nascemos, acabamos por reproduzir essa sequência. Sim. E, portanto, é importante. Ora, o bebê pode ter sono e por esse motivo chora. Sim, Pode também. estar irritado. Pode estar irritado, por exemplo, nós por tantos temos motivos. A exposição a demasiada estimulação, ou seja, levá-lo para um centro comercial, uma festa em casa com amigos que perturba a rotina, há barulho, crianças ao lado, o que seja, não é? Este excesso de Música, estimulação. televisão. Os ecrãs. Os ecrãs, não é? provocam imensa irritabilidade. Os dentinhos já falámos. Sim, fominha. Cólicas estão ali um bocadinho associadas aos gases e muitas vezes são Sim. confundidas, não é? As cólicas com os gases. A fralda suja, ou seja, ter desconforto e mostrar esse desconforto. E depois a necessidade de colo, que é aquela muito mimo, não é? importante Um miminho. e que nós precisamos, porque todo este desenvolvimento cerebral só se faz, e há estudos que comprovam isso com bebês com cérebros mais pequeninos e com áreas não desenvolvidas, só se faz com base no afeto, só se faz com base no colo. O colo é altamente importante para que todo o desenvolvimento se possa dar. E, portanto, o colo não estraga os bebês, eles não trazem prazo de validade. Faz-lhe muito bem, porque quanto mais dependentes eles são, mais independentes vão ser como sujeitos adultos. Que é natural que tenham essa ligação. Exatamente. Portanto, E porque há que respeitar essa para que ligação. sintam esse porto seguro onde podem ir ter. Clementina, julgo que numa próxima ocasião falaremos também de algumas palavras que são fundamentais nesta fase de crescimento dos bebés entre os 0 e os 2 anos e que muitas pessoas ignoram, não fazem a menor ideia, que são chaves para que eles tenham sucesso no futuro. Mas é Sim. sobre este livro que hoje estamos a falar. Socorro! Podia-se ouvir, não é? Quando se compra o livro. A pessoa pega no livro e socorro! O meu bebê não dorme. Da professora Clementina Almeida. Clementina, muito obrigado. Obrigado, por ter estado eu é que connosco. agradeço. Muito obrigado. Eu agora vou apreciar a minha obra de arte, que já deve, quer dizer, minha. Eu só dei início ao projeto